Todo educador deve iniciar seu trabalho na observação do educando. Observar é uma arte muito importante na educação. Observar para compreender o educando, para entender o educando, para perceber o nível de desenvolvimento de suas potencialidades e, a partir da observação, começar então a trabalhar com ele para que ele possa melhor desenvolver o seu potencial divino, potencial que pertence a todo e qualquer educando, levando em conta não apenas a sua realidade espiritual, mas também a sua realidade corporal, biológica, pois afinal estamos encarnados aqui na Terra. Na sequência, o educador deve permitir que o educando tenha experiências individuais e coletivas, para que possa promover com segurança o seu desenvolvimento, o seu aperfeiçoamento. Portanto, ele terá pela frente tarefas que deverá desenvolver por si mesmo, como terá tarefas que serão desenvolvidas em grupo, coletivamente, nesse processo de socialização, de troca, de colaboração, porque somos seres viventes de relação. Não vivemos sozinhos. Não temos a capacidade de realizar o nosso desenvolvimento total sozinhos. Por isso precisamos do educador. E precisamos trocar as experiências e os conhecimentos com os outros. Fazendo isso, o educador deve levar o seu educando a saber utilizar a reflexão, ou em outras palavras, a saber pensar. Com as crianças menores, vamos trabalhar isso com atividades lúdicas, utilizando jogos, e é para que ela aprenda a pensar. Com os mais velhos, aí já podemos levá-los a considerações a nível mais abstrato, os fatos da vida. É muito importante saber refletir, saber pensar, para não se precipitar. É muito comum ouvirmos pessoas dizendo: naquela hora eu agi sem pensar. Pensar nós sempre pensamos, mas nem sempre pensamos com profundidade. Nem sempre respiramos e nos acalmamos, nem sempre contamos até 3 para realmente falar ou agir. Quando se aprende a refletir, a pensar, dificilmente tomaremos atitudes precipitadas. Com isso, o educador chega então a uma parte muito importante, que é provocar que o educando interiorize princípios ou valores de vida. Não porque o educador quer que ele interiorize aquele princípio ou aquele valor, mas porque o educando irá desejar interiorizar aquele princípio, aquele valor, porque compreende que é bom para ele e que fará bem para a coletividade. Por isso que o educador, acima de tudo, deve ser um orientador do processo de educação do seu educando. Mais uma questão da máxima importância. O educador deve levar o educando a sempre querer comprovar a veracidade dos conhecimentos, dos ensinos.
porque assim ele não será massa de manobra. Ele não vai aceitar por aceitar, porque o pai ou a mãe disseram a ele, ou porque o educador lá na escola disse a ele, ou porque ele leu em algum lugar, ou porque assistiu um vídeo. Não. Como ele aprendeu a refletir, aprendeu a pensar, ele precisa comprovar se aquilo realmente é uma verdade. Nós estamos vivendo muito na época da fake news, das notícias falsas. Por isso que a educação deve levar o nosso educando a saber comprovar, a querer saber se aquilo realmente é uma verdade antes de aceitar a informação. E, finalmente, o educador deve respeitar o desenvolvimento intelectual e moral do educando. Em outras palavras, o educador deve respeitar o ritmo de aprendizagem dos seus educandos. E cada um tem o seu ritmo de aprendizagem. O educador também deve respeitar a história sociocultural dos seus educandos. E cada um tem a sua história. O educador deve respeitar os limites impostos pelo corpo biológico de cada um dos seus educandos, porque a matéria influencia a manifestação do espírito quando este está encarnado, e que é o nosso caso. Com respeito, o processo educacional vai se desenvolver de uma forma bem mais natural, mais equilibrada, colocando, na verdade, em prática o que chamamos de regra de ouro da educação. Aprender a fazer ao outro somente o que desejamos que o outro nos faça. Ora, enquanto educadores, não queremos ser atropelados pelos nossos colegas, pelos outros, e, portanto, não devemos atropelar os nossos educandos. Do mesmo jeito que queremos que nos respeitem, devemos então respeitá-los e respeitar também os nossos colegas educadores. Essa é a visão espiritual ou espiritualista que o Espiritismo, ou doutrina espírita, nos apresenta em relação ao educando e também à educação. Assim esclarecidos, poderemos trabalhar bem melhor. E ao invés de priorizarmos a chamada ensinagem, vamos priorizar a aprendizagem. Lembrando que o centro do processo educacional não é este, não é aquele, não é isto, nem aquilo. Somos todos nós. Porque sem nós, os seres humanos, espíritos reencarnados, a educação não existe. Seja na família, na escola ou na comunidade. Pensemos sobre isso, porque a visão do Espiritismo sobre a educação é uma visão muito profunda, a partir do reconhecimento que somos espíritos reencarnados. E no dizer do educador espírita José Herculano Pires, essa constatação é uma verdadeira revolução pedagógica para as nossas atividades, para o desenvolvimento da educação junto às novas gerações. Parafraseando Allan Kardec, o codificador do Espiritismo, que nos disse que fora da caridade não há salvação, nós também podemos afirmar que fora da educação não há transformação.